O Fluminense volta a campo nessa quinta-feira, jogo válido pelo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, sexta rodada. Isso significa que já é metade da competição, pelo menos metade dessa fase de classificação, né? Muita gente nem leva essa fase de classificação muito em consideração, porque a maioria das vezes sempre passam os grandes. Mas a verdade é que em 6 rodadas o Fluminense ainda não demonstrou futebol. Pelo menos não aquele futebol que encantou o torcedor durante algum tempo na temporada de 2022. E a tendência é que o jogo de hoje contra o Volta Redonda, que é um adversário direto sim pela classificação, seja com o time titular. Bom, o time titular que, ao que tudo indica, terá mudanças. Enfim, o Fernando Diniz vai colocar em campo, tende a colocar em campo, o time que alguns torcedores, a maioria, acho, gostaria de ver, né? Com a linha de defesa, com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Jorge, que eu não sei se ele ganhou a posição do Calegari, eu não sei se a cobrança de pênalti do Calegari é, agilizou ou facilitou a entrada do Jorge no time titular, ou deu motivos para isso a essa altura. Tomara que não, tomara que seja por uma questão técnica e tomara que o Calegari não tenha perdido uma posição, já que ele vinha atuando relativamente bem na lateral esquerda. Então, assim, eu espero de verdade que o Jorge ganhe essa posição por mérito e por qualidade técnica, não por uma questão de desmando dentro de campo. É claro que a gente ficou irritado com a questão do pênalti, é lógico que sim, mas critério de barração tem que ser um pouquinho maior, mais amplo do que isso. Até porque o Calegari, apesar de não ser mais tão jovem assim, ainda tem muito potencial e a gente quer ver muito, assim, ele se desenvolver ainda mais, né? A tendência do Calegari é que consiga se desenvolver, eu até torço para que ele faça isso no meio campo, que é a posição de origem dele. Enfim, voltando para a lateral esquerda, o Jorge, que, enfim, vai conseguir atuar com o time titular. E eu acho que a maioria dos torcedores queria essa alteração, né? Pelo menos para ver em que nível está essa contratação. O Jorge que veio para ser titular absoluto, quem sabe não seja esse o primeiro passo. Bom, seguindo para o meio campo, André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso. Acho que aí não tem o que mexer. O Martinelli vem de partidas relativamente boas. Na partida passada, inclusive, eu acho que ele atuou até melhor do que o André. Então, assim, é claro que está no início de temporada ainda, o Martinelli tem muito a crescer também é um menino de Xerém, tem muito potencial, acho que ele qualifica demais a saída de bola. Tem muita gente pedindo o Lima, acho que o Lima pode conquistar essa posição dentro dos treinamentos, dentro até das partidas, mas ainda não. O Martinelli ainda passa alguma segurança. Completando o time, você percebeu que eu não coloquei o nome do Iago, até porque a tendência é que o Keno ganhe essa posição e aí torna o Fluminense saindo de um 4-4-2 para um 4-3-3, que é um esquema bacana, simplesmente pelo fato de a gente contar com o Arias, por exemplo, que faz todas as funções do meio campo, né? Na verdade, o Arias faz todas as funções do campo, né? O Arias está em todos os lugares. Então, assim, eu acho que o Fluminense ganha muito no 1 contra 1. O Keno é um excelente jogador. Até então, não tem demonstrado fadiga muscular, não tem demonstrado questão de lesão, por exemplo. Vitória Fluminense! E isso ajuda muito no que diz respeito a ganhar essa vaga de titular. Acho que o Keno dá muito poderio ofensivo para o Fluminense atuando pela ponta esquerda. Acho que no 1 contra 1, no elenco do Fluminense, não tem ninguém que se compare a ele. Então, eu espero, de fato, que o Keno se entrose o quanto antes, tanto com Arias quanto com o Paulo Henrique Ganso. Inclusive, o passe do Ganso para o pênalti que o Keno sofreu no jogo contra o Botafogo me deu um pouco de esperança com relação à movimentação dos atacantes. A gente não via aquela infiltração do Keno em outros jogadores, nem na temporada passada, depois que o Luiz Henrique saiu. Então, assim, a minha expectativa com relação a esse jogo é muito boa por conta das mexidas. Acho que o Fluminense tem muito a crescer, tem muito a se desenvolver com relação ao futebol, ao desempenho, e hoje eu acho que muito mais do que o resultado, é claro que a gente vai torcer muito pelo resultado acachapante, uma vitória assim, com um placar elástico,
mas eu acho que hoje a cobrança vai estar muito mais relacionada ao desempenho, a gente realmente entrar levando a sério, amassar o Volta Redonda, quem sabe golear, mas acho que o torcedor hoje ele vai estar mais preocupado em analisar o desenvolvimento do time, a evolução do time que, é claro, é gradativa, é de pouquinho em pouquinho, mas já é metade do campeonato. A gente precisa dar uma resposta. A gente precisa dar uma resposta para não ficar tão distante do Flamengo na liderança da Taça Guanabara. Você pode considerar a Taça Guanabara um torneio pequeno, não tem relevância nenhuma. De fato, a relevância da Taça Guanabara já foi muito grande, hoje não vale nada. Mas, de qualquer maneira, a gente está competindo com o melhor elenco do Brasil. Então, quanto mais próximo a gente ficar do Flamengo nessa fase de classificação, melhor. Até por uma questão de deixar a expectativa do torcedor do Fluminense ainda alta. Mostrar que a diferença que era gritante entre um elenco e outro, entre o Flamengo e o Fluminense, já não é tão grande. E para chegar até o Flamengo, para passar pelo Flamengo, a gente tem que passar o Volta Redonda, passar o Botafogo e, quem sabe, passar outros adversários que daqui para frente podem evoluir, como o Vasco, por exemplo. O Fluminense ainda está relativamente seguro com relação à classificação, mas tem que jogar, tem que desempenhar. Hoje é uma resposta em termos de desempenho, muito mais do que resultado, muito mais do que goleada, a gente tem que desempenhar muito bem. A vitória pode ser de 1-0, mas a gente tem que amassar, do início ao fim, mostrar quem é o time grande. Bom, gente, muito obrigado para todos que assistiram o vídeo até aqui. Deixa aqui nos comentários quanto é que você acha que vai ser o resultado desse jogo. Quem vai se destacar e em quem está a sua expectativa com relação a esse jogo. Vou ler todos os comentários, quem sabe até faça uma fezinha num palpite de vocês. Deixa aqui nos comentários quanto é que você acha que vai terminar Fluminense e Volta Redonda. Muito obrigado para todos que assistiram o vídeo até aqui e não se esqueçam, nunca deixem com que seus medos sejam maiores do que sua vontade de vencer. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!